Tá, vamos dizer que a diferença seja relativamente grande, mas isso é menos significativo do que parece. A Microsoft lançou aqui no Brasil nessa semana o serviço Xbox Game Cloud, um serviço de streaming de games que tem o potencial de ser o estopim para a mudança na forma com que os brasileiros jogam, incluindo a galera que usa Linux e macOS com um catálogo gigante de games. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse novo serviço, requisitos mínimos, como é utilizar, como foi jogar por horas aí direto, se tem input lag, se não tem, e se serviços como esse podem acabar com os games via download como nós conhecemos. E falando em coisas que começam com X, o vídeo de hoje chega até você com o apoio do X-Team. O X-Team é uma comunidade de desenvolvedores remotos que ajuda as empresas a escalarem os seus times de desenvolvimento. Empresas como a Riot Games e a Fox costumam contratar membros do X-Team para expandir os seus produtos. Quando você faz parte do X-Team, além de ter acesso a essas grandes empresas do mundo da tecnologia, você também recebe um bônus de $2.500 por ano para que você possa investir em equipamentos ou em atividades que vão te ajudar a ficar aí energizado. O canal do X-Team no YouTube está com uma série semanal que se chama X-Team em português, que é ideal para você conhecer a empresa um pouco melhor. O link está aqui na descrição. O Xbox Game Cloud é uma das features do Xbox Game Pass, que é um serviço de assinatura voltado especificamente para os consoles Xbox e para os PCs com Windows, que oferecem um catálogo com mais de 100 games para você jogar em troca de um valor mensal. Os planos comuns custam cerca de R$ 29,99 por mês, porém o Xbox Game Cloud faz parte apenas do plano Ultimate do Game Pass, que atualmente custa R$ 44,99 por mês. Se for a sua primeira vez assinando, dá para comprar ele por R$ 5,00 no primeiro mês, permitindo assim que você teste o serviço sem gastar tanto e, se você gostar, depois continua assinando. Esse plano Ultimate, assim como a versão padrão de PC, também te dá acesso ao EA Play. Para acessar o Xbox Cloud Game, basta acessar xbox.com/play e logar com a sua conta do Game Pass. Não tem nenhuma configuração extra, ou então se você está no Windows dá para usar o aplicativo do Xbox, ou se você está no Android dá para instalar o aplicativo do Game Pass também. No momento que eu gravo esse vídeo, se eu não contei errado, são 226 jogos disponíveis para se jogar dessa forma, com vários títulos famosos, mas que, assim como a Netflix, vão mudando aí de tempos em tempos. Novos títulos são adicionados e antigos saem. E falando em antigos, tem também alguns jogos clássicos do Xbox 360 para você jogar por aí. As versões dos jogos disponíveis são as de Xbox. Os games são no máximo Full HD e no máximo em 60 FPS também. E para você jogar precisa de um controle, que não precisa nem ser de Xbox, apesar deles funcionarem sem nenhum problema, obviamente. Eu joguei com um controle de PlayStation 4 e funciona 100%. Não é possível jogar com teclado e mouse, ao menos por enquanto, mas é possível jogar vários games no smartphone sem controle. Os jogos que têm suporte a touchscreen têm um indicador mostrando que é possível jogar dessas duas formas. Se você tentar acessar pelo celular um jogo que não tenha suporte a touch, o sistema simplesmente vai pedir para você conectar um controle e aí você pode conectar qualquer controle Bluetooth que você tenha. A Microsoft informa que o mínimo necessário para um bom uso do serviço é uma internet que seja capaz de baixar a 10 megabits por segundo ou dados móveis com desempenho equivalente, ainda que o recomendado seja cabeado, naturalmente, para maior estabilidade. Caso você for jogar no Wi-Fi, o recomendado é que seja uma rede de 5 GHz. É recomendado também rodar o Game Cloud com um navegador base Chromium no PC. O Firefox, pelo que eu testei aqui, realmente fica travando na reprodução, não funciona muito bem, então usa aí um Google Chrome ou um Edge da vida, alguma coisa do tipo. E uma coisa que eu adicionaria, que não está lá nos requisitos, mas é que caso você mora em São Paulo ou algum estado ali próximo, a tendência é que você tenha uma melhor rota para os servidores. Mas não esquenta muito, porque até para mim, que estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, o serviço funcionou de forma legal. Desde o lançamento, que nós cobrimos lá no blog de Linux, inclusive, até agora eu já joguei aí umas boas 8 horas no Xbox Game Cloud. Inclusive, no último sábado a gente fez uma livezona no canal de Linux na Twitch, onde nós testamos mais de 10 jogos diferentes, numa live aí que durou umas 4 horas e meia, mais ou menos, só testando o Game Cloud. Acho que essa foi a situação onde eu estava forçando mais a minha internet, fazendo live ao mesmo tempo que jogava aí, e o resultado foi bem interessante, porque uma sessão prolongada assim, nós conseguimos ver juntos os pontos fortes e os pontos fracos do serviço, que ainda que esteja em beta,
surpreendeu positivamente, inclusive toda a galera lá do chat. No teste que eu fiz ao vivo, enquanto eu estava lá em live, a minha internet estava acusando aí cerca de 90 megabits por segundo de download, então estava bem acima do recomendado mínimo. E ainda que ao longo desses meus testes tenha havido algum travamentozinho, um stutteringzinho aqui e lá, uma desconexão ou outra, ao longo dessas 8 horas foram momentos bem raros e bem pontuais. Repara nesse gameplay de Doom 2016 aí, na parte superior esquerda você consegue ver informações da minha rede, o quanto de download ele estava requisitando para jogar na qualidade que você está vendo aí, mas releva um pouco porque a qualidade do vídeo está um pouco inferior do que realmente era por conta da gravação. Em jogos de plataforma como Celeste, nós podemos testar se existia muito input lag, ou seja, se tem um delay do momento que eu pressiono os botões do controle até o personagem responder na tela. E olha, não é como se fosse zero input lag, mas num jogo de plataforma assim, onde os movimentos têm a necessidade de serem bem precisos para você não morrer, é praticamente imperceptível. As vezes que eu morri no jogo foram por incompetência mesmo, não porque o jogo não estava respondendo adequadamente aos meus comandos. E isso é muito positivo. Eu também percebi que nem todo jogo responde bem também. Talvez alguns títulos precisem de algum tipo de otimização a mais. O PES, por exemplo, teve alguns glitches de som em alguns momentos enquanto eu estava jogando. E claro, tem essa telinha aí da navezinha, que é a tela de load, uma tela que você vai ver bastante, provavelmente nesses primeiros dias. Sendo um beta e com tanta gente testando o serviço, as filas para entrar nos games às vezes eram grandes demais, a ponto de você ficar 10 minutos esperando, mas perceptivelmente era diferente dependendo do game. Isso é especialmente verdade em jogos muito populares, mas é algo que eu imagino que é uma das prioridades a se melhorarem para tirar o serviço do beta. E a Microsoft certamente tem uma boa infraestrutura com o Azure para melhorar essa questão toda. Antes de escrever esse roteiro aqui, eu fui testar novamente o serviço e as filas para os mesmos games que eu testei em live estavam bem mais curtas, coisa de 30 segundos ou algo assim. Em jogos como Forza Horizon 4, nós podemos perceber alguns problemas em questões visuais, enquanto em jogos mais simples, como o Celeste que eu mostrei, esse tipo de coisa passa quase despercebido. Em jogos mais pesados, que teriam gráficos incríveis se fossem rodados num console ou algo assim, muitas partículas, a noção de estar jogando o game com visual inferior é mais perceptível. Eu até fiz essa comparação na live para os pinguins que estavam lá assistindo, mas é como se fosse colocar um vídeo em HD numa tela Full HD. Além disso, a compressão de imagem deixa o visual menos vívido também, por assim dizer, com menos contraste. Mas sabe o que é curioso? É diferente de você baixar o gráfico num jogo onde você perde elementos do gameplay muitas vezes, sei lá, perde vegetação, perde partículas, o personagem fica serrilhado ou qualquer coisa assim. Qualidade inferior em games via streaming não faz com que nenhuma dessas coisas desapareça, mas a qualidade geral da imagem cai um pouco. É meio como assistir um filme da Netflix com aquele bitrate dinâmico que vai ajustando de acordo com a sua taxa de download. Eu ainda não consegui definir se é melhor ou se é pior, mas com certeza é diferente. O que você achou? Se você já testou, comenta aqui embaixo. Para você aí ter uma noção mais clara dessa diferença que eu estou querendo passar, esse é o Minecraft Dungeons rodando pelo Game Cloud versus a versão que eu instalei pelo Game Pass no meu Windows com uma GTX 1050 Ti como placa de vídeo. A diferença é notável em termos de qualidade visual, ainda que a resposta do gameplay seja exatamente a mesma. A essa altura, algumas pessoas talvez já estejam dizendo assim, tipo, bom, era tudo o que eu precisava saber para não usar esse tipo de serviço ainda. Mas olha só isso aqui. Esse aqui é um Chromebook que tem 4 GB de RAM e um processador Celeron Dual Core com uma tela HD. Ele tem suporte para games Android, dá até para instalar Steam de Linux nele, mas ele praticamente não tem potência para rodar nada. É um computador que custa aí no máximo uns R$ 1.500 por aí. E olha ele rodando Forza Horizon 4 sem problema nenhum com o controle de Xbox 360. E como a tela é menor, até o gráfico parece melhor ou menos pior, sei lá. Esse é um jogo que alguém com um PC fraco assim nunca poderia jogar, ou mesmo num smartphone, e agora pode. Melhor que isso, olha só, eu saio do Forza e vou para o BF5 sem estresse e ele roda muito bem do mesmo jeito. Aliás, a gente chegou a jogar o multiplayer de BF e até funcionou bem. Essa é uma das maiores preocupações provavelmente das pessoas. Cenário multiplayer, competitivo online, eu acho que streaming ainda não é 100% ideal para essa finalidade, mas confesso que foi melhor do que eu esperava. Ruim mesmo é só a minha habilidade de jogar FPS no controle, porque, meu senhor, que difícil acertar um tiro. E vale ressaltar uma coisa que talvez você não tenha se dado conta ainda,
ainda que seja meio óbvia, mas na nossa live nós jogamos mais de 10 jogos diferentes, escolhidos ali na hora pelo público mesmo. Olhando meio por cima, isso equivaleria fácil a uns 600 GB de download de games para depois poder jogar. Nessa troca de Forza para BF5 que eu fiz no Chromebook agora há pouco, em coisa de 30 segundos, seriam 100 GB de jogos mais ou menos. E esse modelo de Chromebook tem apenas 32 GB de armazenamento, ou seja, é um gameplay que seria completamente inviável de outra forma. No final da live a gente olhou quanto de download teria sido feito depois de mais de 4 horas de jogos com vários títulos diferentes e o resultado foi apenas 6.1 GB, ou seja, quase 100 vezes menor do que seria se eu tivesse que baixar todos aqueles jogos antes de jogar. E que tal transformar um TV Box Android em um console? Olha só a foto que o Matheus, um dos membros aqui do canal, mandou lá no nosso servidor no Discord para membros do DioLinux, jogando um Hades na TV e nem parece ser um controle de Xbox oficial. Tem várias contas e coisas interessantes para a gente refletir sobre cloud gaming em geral, não somente esse da Microsoft, mas como o vídeo dessa vez é sobre ele, eu vou usar os números do Game Cloud como exemplo. Primeiramente, a qualidade visual dos games é indiscutivelmente inferior. Dependendo do título, isso é mais notável. Para quem tem um PC capaz de rodar esses jogos, considerar fazer o download primeiro para ter maior qualidade e jogar a versão que você instala no seu computador pode parecer mais vantajoso sem muita discussão. E o mesmo vale para o caso de você ter um console, talvez. Porém, existe um outro lado da moeda muito grande. Existe uma grande fatia da população que tem o smartphone como principal dispositivo ou tem um PC antigo ou fraco, que a preocupação nesse caso não é o jogo não está no melhor gráfico possível. Um Xbox Game Cloud da vida assim é a diferença entre poder jogar um determinado jogo ou não. E isso é muito importante. Democratiza o acesso a esse tipo de coisa e facilita com que as pessoas possam jogar também. Sinceramente, até para quem preferir jogar ainda do PC normalmente ou num console, um serviço assim pode servir para você testar o jogo antes de baixar. Se você já tem o Game Pass, por exemplo, e tem acesso à versão de jogos por streaming, não tem motivo para você não fazer um test drive antes de baixar uns 100 GB de um jogo novo. Uma conta interessante de se fazer é a seguinte: a placa de vídeo que eu usei para rodar Doom num teste recente que eu fiz aqui no canal, e você está vendo a comparação agora aqui na tela, é uma 1050 Ti. Hoje ela custa aí, arredondando, uns R$ 1.700. Se você pegar esse valor e dividir por R$ 45, que é o valor do Game Pass Ultimate hoje, com acesso ao Game Cloud e tal, você pode jogar por 37 meses pelo mesmo valor. Considere que a placa de vídeo, além de ter esse preço, não iria rodar os games da melhor forma possível. Outro fator é o quão defasada essa placa vai estar em 37 meses. Enquanto a assinatura você pode cancelar por um período de tempo que você não esteja jogando, uma vez que você tenha comprado a placa de vídeo, o valor dela já foi gasto, independentemente de você utilizar ou não, ou dela ser competente para rodar os títulos que vão aparecer daqui a 37 meses. E repara que eu estou falando apenas da placa de vídeo, afinal, para jogar no PC você precisa de todo o restante do computador também. Ainda assim, serviços de cloud gaming não vão acabar com os computadores da forma com que a gente conhece para o mercado de games. E também não vão acabar com os games offline. Para quem quer o suprassumo da qualidade e pode pagar por isso, esse mercado, que já é um mercado de nicho, vai continuar existindo. Ao invés de acabar com o mercado, provavelmente o que vai acontecer é que o cloud gaming vai modificar ele. Da mesma forma que ainda existem pessoas que compram Blu-rays para colecionar, ter a versão Director's Cut de algum conteúdo na melhor qualidade possível, tem pessoas que compram vinil, que compram CDs, que compram até áudio de alta qualidade, vai ter também a galera que vai continuar comprando games em mídia física ou preferindo fazer download. Porém, a maioria se rende à comodidade e prefere ver um filme na Netflix ou qualquer outro equivalente, ainda que não seja na melhor qualidade possível, sem essas dores de cabeça que podem aparecer para você consumir um conteúdo da melhor qualidade. Eu vejo o mesmo acontecendo com os games. Se você puder jogar os games que quiser, ainda que não tenha tanta qualidade quanto poderia, por uma fração do valor, tenha certeza que muitos aceitariam essas condições sem pestanejar muito e com uma maior adoção desse tipo de plataforma
mais otimizada a entrega desse tipo de conteúdo tende a ser ao longo do tempo. Como vocês sabem, apesar de jogar em consoles, de jogar no Windows e no celular, eu gosto muito de jogar no Linux, no PC. E além da Steam, do Proton, do Steam Deck e tudo mais que vem acontecendo que tornam games no Linux uma realidade, agora é possível jogar games de Xbox diretamente por browser também, o que amplia ainda mais as possibilidades de jogar em uma plataforma não Windows. Cada vez menos o sistema que você está rodando aí no seu computador é um fator decisivo. E aí, não só Chromebooks, mas computadores antigos e, computadores de todos os tipos podem rodar sistemas Linux para acessar esse tipo de conteúdo. A vantagem disso é que você tem uma maior segurança, não precisa gastar com licenças de nenhum tipo e qualquer hardware praticamente se torna um hardware gamer. Você acabou de ver um Celeron Dual Core rodando Battlefield 5. Eu não sei o que é mais impressionante. Não especificamente falando do Xbox Cloud Gaming, mas de jogos em nuvem em geral, ainda que a ausência de internet significa a ausência de games também, mesmo os que são single player, do mesmo jeito que significa a ausência de seriados e filmes para muita gente, as pessoas acabam se habituando. E ficar sem internet por muito tempo é algo incomum nos dias de hoje. Para jogos multiplayer, basicamente não tem diferença, já que você não tem internet, você não ia poder jogar do mesmo jeito, mesmo que o jogo tivesse baixado no seu PC. Por outro lado, não precisar baixar 200 GB para jogar COD Warzone e mais 80 GB de patch quando tiver atualização é uma dádiva da nuvem, não dos ninjas. Jogos em nuvem serão menos propensos a hackers, provavelmente, a cheaters, e facilitam para os desenvolvedores de games também, que não precisam suportar vários PCs diferentes, e sim somente uma plataforma, permitindo que não exista tanta preocupação com o tamanho do jogo, permitindo que os updates sejam aplicados no lado do servidor, sem precisar que o seu cliente baixe vários gigabytes só para poder jogar um novo mapa ou um novo evento que foi criado. Como você deve ter percebido, tudo tem os seus prós e contras. O Xbox Game Cloud tem muito que melhorar, mas ele já está surpreendentemente bom. Tem vários detalhes que merecem atenção, mas como está em beta, a gente é obrigado a dar um desconto. Quem sabe eu revisito ele aqui no vídeo do canal quando ele sair desse beta. Serviços em cloud assim também podem ajudar não só a resgatar, mas também disponibilizar jogos que deixariam de funcionar ou ser acessíveis ao longo do tempo de forma oficial. Por exemplo, imagina a Nintendo oferecendo o catálogo de jogos do Nintendinho e do Super Nintendo dessa forma. Ou fazer com que, mesmo que você não tenha mais os consoles físicos, se você comprou games de PS3, mesmo quando já tiver aí o PS7, você ainda possa jogar eles através da sua conta. Esse tipo de coisa hoje em dia, além de ter algumas limitações legais, é um recurso apenas da galera que sabe lidar com emuladores. Isso quando o jogo é compatível. Jogos em nuvem são parte da solução do problema, que é o jogo que você pagou hoje continuar funcionando daqui a 10 anos. Melhor do que isso, você talvez não precise se preocupar tanto com hardware, a menos que você queira trabalhar com o seu PC também, claro. Nessa quarta-feira vai sair um episódio do Geocast onde a gente falou sobre os prós e contras de jogos via streaming, que se você se interessa pelo conteúdo, tá imperdível. Sai ao meio-dia, não deixa de acompanhar, beleza? Dá para acompanhar lá pelo Spotify. O que seria muito legal é se você que está aí testando ou já testou o Xbox Cloud Gaming também compartilhasse aqui nos comentários a sua experiência. Se puder falar sobre a velocidade da sua internet, da região do país onde você está, seria muito legal para a gente ter uma noção de como está funcionando em outros lugares, já que eu só posso compartilhar a minha experiência. Aproveita e confere também o nosso vídeo aqui a respeito do GeForce Now da NVIDIA. Apesar de ser uma forma semelhante de trabalhar, a forma com que o serviço é ofertado é bem diferente. Dá uma olhada.